pessoal, vamos continuar o nosso estudo da medida provisória 936 de 2020. Espero que você esteja entendendo esses comentários que eu tenho feito sobre o texto da medida, tá bom? E nós vamos falar agora sobre a suspensão temporária do contrato de trabalho. Lembrando, a medida provisória em questão instituiu um programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. E este programa, ele versa sobre 3 itens: sobre o pagamento de benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, sobre a redução proporcional da jornada de trabalho e salários e sobre a suspensão temporária do contrato de trabalho, que é o tema desse vídeo, tá bom? Pode ser ajustado, como eu expliquei anteriormente. Se você está assistindo só esse vídeo, volta, que no vídeo anterior eu falei como se faz, qual é o meio de formalizar esses acordos, tá bom, gente? Então, se o empregado e o empregador ou o sindicato entabulou com o empregador ou o sindicato da categoria dos empregadores a suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregado receberá 100% do valor que ele receberia no caso de benefício do seguro-desemprego. E isso, como eu mencionei, calculado com as diretrizes para recebimento desse benefício, do benefício do seguro-desemprego, tá bom? Qual hipótese que o funcionário não receberá o valor do salário total do seguro-desemprego? Na hipótese da empresa, no ano calendário 2019, ter oferido uma receita igual ou superior a 4.800.000. Neste caso, o benefício emergencial será pago ao empregado no percentual de 70%. Mas e os outros 30%? O que acontece? Essas empresas que tiveram um faturamento, uma receita superior a 4.800.000, deverão pagar aos seus funcionários que aderirem à suspensão temporária de contrato de trabalho 30% do salário que eles receberiam normalmente. Então, estes funcionários receberão, a título de benefício emergencial da União, 70% do valor que receberiam no caso de seguro-desemprego e uma ajuda compensatória da empresa em que trabalham, no importe de 30% calculado sobre o seu salário base. Tudo bem? Deu para entender? Já que nós falamos de ajuda compensatória, a medida provisória, além desta hipótese de ajuda compensatória, ela prevê que o empregador poderá, nos demais casos, de forma livre, por mera liberalidade dele, instituir ajuda compensatória aos seus funcionários, no caso de redução proporcional de jornada ou até mesmo de suspensão temporária do contrato de trabalho, tá bom? Essa ajuda compensatória, ela terá natureza indenizatória, ela não terá nenhum tipo de reflexo trabalhista e existem alguns incentivos, algumas peculiaridades que a medida provisória prevê para a ajuda compensatória paga pelo empregador que o auxiliem. Por exemplo, no artigo 9º da medida provisória fala que ela deverá ter o valor definido no acordo individual ou convenção coletiva, tá? Para os casos que é livre. Terá natureza indenizatória, não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte ou da declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física do empregado, não integrará como base de cálculo da contribuição previdenciária e demais tributos reflexos da folha de pagamento,
não integrará a base de cálculo do valor devido ao fundo de garantia por tempo de serviço e poderá ser excluída do lucro líquido para fins de determinação do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, tá? E da contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas tributada pelo lucro real. Então, são esses institutos que vão versar quanto à ajuda compensatória. Lembrando, a ajuda compensatória é obrigatória no percentual de 30% para a suspensão temporária do contrato de trabalho quando a empresa percebeu no ano calendário de 2019 uma renda superior a 4.800.000. Tudo bem? Aqui eu encerro a explicação básica sobre a suspensão temporária do contrato de trabalho. Lembrando, atenção, o funcionário que tiver o seu contrato suspenso nesta modalidade, ele não poderá prestar serviços para o empregador de forma alguma. Não, nem respondendo WhatsApp, respondendo ligação, fazendo uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Não, ele não poderá. Isso vai desvirtuar o instituto da suspensão temporária do contrato de trabalho. E, nesses casos, o empregador será responsável pelo pagamento como se ele estivesse trabalhando normal, além de outras penalidades, tá, gente? Tem que ficar muito atento para não desvirtuar esses institutos, ok? Essas previsões trabalhistas de redução proporcional de jornada de trabalho e salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho poderão ser instituídos no período de estado de calamidade pública que nós estamos vivendo. Tudo bem, até aí acredito que vocês entenderam. Mas qual é o prazo de duração? Por exemplo, foi instituído, eu assino hoje a minha redução proporcional de jornada de trabalho e de salário. Qual período ela vai vigorar? Por quanto tempo eu vou receber o benefício emergencial proporcional à minha redução? Pelo prazo máximo de 90 dias corridos, tá bom? Então, a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário poderá ser entabulado por até 90 dias corridos. Já a suspensão temporária do contrato de trabalho poderá ser entabulada por 60 dias. Porém, há uma diferença. Na suspensão, pode ser realizado o acordo em 2 períodos. O empregador pode primeiro formalizar a suspensão temporária do contrato de trabalho pelo prazo de 30 dias. E depois, se ele entender que precisa novamente utilizar esse instituto por mais 30 dias. Pode ser dividido em 2 períodos iguais de 30 dias. Tudo bem? Agora, não é só ao final desse ajuste, ao prazo final dos acordos entabulados, que se encerra o pagamento desse benefício emergencial. Ocorrendo a cessação, acabando o estado de calamidade pública, também vai ser interrompido esses acordos, tá bom, gente? E se o empregador decidir por retornar às atividades e quiser antecipar o término destes acordos, ele poderá informar ao empregado e antecipar o término de vigência dos acordos. Tudo bem? Entenderam até aí? Eu espero que todos esses acordos sejam antecipados pela cessação, pelo término do estado de calamidade pública, que tudo volte ao normal rapidinho e não precise usar todos esses prazos. Isso é o que eu espero de verdade, tá, gente? Agora vou falar sobre a garantia provisória de emprego. O que acontece? Você, empregado, que firmar
os acordos, ou individual escrito, ou for integrante abrangido por negociação coletiva ou a convenção coletiva de trabalho, esses funcionários terão a garantia provisória de emprego. Então, durante o período do ajuste, como eu falei para vocês, na redução proporcional pode ser até 90 dias. Então, dentro desses 90 dias, o empregado, ele tem a garantia provisória de emprego, ele tem o seu emprego garantido. Passou os 90 dias, finalizou o acordo, ele terá garantia de emprego por qual período? Pelo mesmo prazo que vigorou o acordo. Então, se foi por 90 dias a redução proporcional ou a suspensão temporária é 60, gente. Se foi por 90 dias a redução proporcional, quando chegar ao fim, aplica-se a garantia provisória de emprego por mais 90 dias. Outra hipótese, foi suspenso o contrato de trabalho de forma temporária. Por qual prazo? Por 30 dias. Quando finalizar esses 30 dias, ele terá mais 30 dias de garantia provisória de emprego. Tudo bem? Entenderam? Acontece que a garantia provisória de emprego não se aplica a pedido de demissão do funcionário. O funcionário pediu demissão, não será aplicado a garantia provisória. Ou ele incorreu em alguma falta grave, ele foi mandado embora por justa causa, também não incide a garantia provisória de emprego. Para os funcionários demitidos sem justa causa dentro do período de garantia provisória, a empresa deverá pagar ao funcionário uma indenização. A indenização vai ser calculada com base nos salários que ele deveria receber até o final da estabilidade, aplicando-se percentuais que a medida provisória traz, para as hipóteses de 25%, 50% e 70% de redução proporcional de jornada de trabalho ou de suspensão temporária do contrato de trabalho. Tá bom? Esses percentuais indenizatórios irão variar entre 50% e 100% do que o empregado iria receber até o final da garantia provisória de emprego. Tudo bem? Esses foram os aspectos gerais, os temas mais importantes que eu tinha para falar para vocês. Lembrando, tem um outro pontinho que eu preciso lembrar vocês. O empregador deverá informar o Ministério da Economia no prazo improrrogável de 10 dias a partir da data que for firmado o acordo, tá bom? Mas o empregador deverá também informar neste prazo o sindicato da categoria. Tá bom, pessoal? Não se esqueçam, no caso de acordo individual escrito, deverá o empregador informar o Ministério da Economia e o sindicato da categoria, no prazo de 10 dias contado do dia que foi formalizado o acordo. Agora, nos casos de convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo, o sindicato ele está intermediando, ele tem ciência. O que o empregador deve fazer é informar o Ministério da Economia impreterivelmente nesse prazo. Tudo bem? Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Gente, se ainda restou questionamentos, se vocês têm outras dúvidas, por favor, mande sua mensagem, mande seu comentário que eu vou ter o prazer de tentar te ajudar, tá bom? Um beijo grande para vocês e até a próxima!